vamos falar um pouco dos casos de sucesso, né? Porque até agora a gente está falando do assunto em si. Vamos mostrar para vocês que já existem vários casos, eu vou mostrar alguns para vocês aqui no Brasil e também no mundo, de experiências que estão dando certo, estão dando muito certo. Quando a gente pega um exemplo do Brasil, e aí o trabalho que foi feito foi em cima do uso racional, ou seja, estavam buscando, de fato, eu consigo reduzir aquele miligrama por quilo de peso vivo, eu consigo usar menos princípios ativos. Então, vamos ver aqui, ó. Foi uma granja comercial de 500 matrizes no Espírito Santo, foi um trabalho que foi feito de 2017 até 2019, e esse trabalho está publicado no IPVS de 2019, tá certo? Qual foi o resultado? Vejam aqui que belo exemplo. O número de moléculas de princípios ativos reduziu de 8 em 2017 para 2 em 2019. Né? O período de uso, ele reduziu de 137 dias usando antimicrobianos para apenas 29 dias usando antimicrobianos. E vejam aqui o miligrama por quilo de peso vivo. Ele era até bem maior do que aquela média nacional brasileira, que era de 358 miligramas, era de 521 miligramas em 2017 e chegou até 30 em 2019. Então, aqui está um belo exemplo de que as coisas são possíveis, a gente consegue sim reduzir o uso de antimicrobianos. E aí, vejam qual que é a conclusão. É possível promover o uso racional de antimicrobiano na suinocultura, mesmo em granjas tradicionais e com desafios que a gente sabe que existem, os desafios sanitários, de problemas de manejo, etc. E vejam vocês que, assim, ó, sem impacto negativo nos parâmetros técnicos, que foram medidos também. Se a gente olhar esse trabalho na íntegra, a gente vai perceber que os parâmetros técnicos se mantiveram os mesmos, mesmo após essa redução do número de moléculas, do período de uso e do miligrama de quilo por peso vivo. Um outro trabalho já foi mais focado na substituição dos antimicrobianos por alternativos. Hoje existem vários alternativos que a gente poderia usar para não ter que usar somente antimicrobianos. Então, a gente está falando da vacina, nós estamos falando de ácidos, de óleos essenciais e funcionais, nós estamos falando de fibras tecnológicas, nós estamos falando de probióticos e prebióticos, enfim, existem inúmeros alternativos para a substituição dos antimicrobianos. Esse trabalho foi feito na agroindústria do Rio Grande do Sul, também foi publicado no Sinsu de 2021, ou seja, um trabalho bastante recente. Foi feito na fase de creche e terminação, né? E foi feita uma substituição dos antimicrobianos que eram usados anteriormente nessas rações aqui por alternativos. Qual que foi a conclusão? Que essa substituição dos antimicrobianos de maneira profilática na alimentação dos suínos é uma opção para garantir a segurança alimentar e diminuir a geração de resíduos, ou seja, se eu diminuo resíduos, eu aumento a minha segurança alimentar. E, mais uma vez, vejam vocês aqui que sem interferir na eficiência dos animais. Ou seja, eu consigo fazer uso racional de antimicrobianos, eu consigo substituir os antimicrobianos pelos alternativos e eu consigo manter o desempenho dos meus animais.